Vocês entenderam basicamente o que foi a rusga, né? Podemos dar uma acelerada? Então vamos para o próximo tema aqui, pessoal. Falar sobre os quilombos em Mato Grosso. A gente já começou a dar algumas pinceladas sobre esse tema na aula de ontem. Vocês se recordam que nós falamos sobre a escravidão africana em Mato Grosso. Falamos sobre as modalidades de trabalho escravo que foi utilizado na capitania e depois província de Mato Grosso. Falamos sobre os tipos de escravidão. Falamos sobre as formas de resistência. E agora vamos tratar dos quilombos mato-grossenses. Vocês sabem que os quilombos foram a principal forma de resistência da mão de obra escravizada aqui no Brasil durante todo o período colonial e também durante o período do Império, porque a escravidão só foi abolida oficialmente no Brasil com a assinatura da Lei Áurea. Então, durante todo esse período histórico, pessoal, nós tivemos a constituição desses refúgios dos escravizados, que eram os quilombos. O principal quilombo registrado pela história do Brasil é o quilombo dos Palmares, que teve a liderança do Zumbi, do Gangazumba. E aqui em Mato Grosso nós tivemos também muitos quilombos, muitas comunidades quilombolas. Quilombo do Piolho, a Aldeia Carlota, Quilombo do Rio Manso, Quilombo da Jangada, do Rio Seputuba, Quilombo do Mata Cavalo, né, que também é bastante famoso lá em Livramento. Então, os quilombos surgiram aqui em território mato-grossense desde o início da colonização. Então, desde o século XVIII, nós já tínhamos comunidades quilombolas aqui neste território. E um detalhe interessante, pessoal, os quilombos não eram formados exclusivamente por negros fugitivos. Então, muita gente tem essa visão rasa de achar que no quilombo só tinha uma população homogênea. Nada disso. Os quilombos eram formados por elementos, por indivíduos de várias etnias, inclusive brancos. Sabiam disso? Inclusive brancos pobres chegaram a fazer parte dos quilombos. Por exemplo, aqueles fugitivos da lei, né? Pessoas que eram procuradas. Então muitos fugiam para os quilombos para não ser punido pela justiça. E isso mostra também que a maior parte da população era marginalizada dentro desse contexto aí de uma sociedade escravocrata. Então a população dos quilombos era heterogênea. Existiam negros, indígenas e também brancos pobres. Brancos livres pobres estavam também entre os habitantes de quilombos. Por exemplo, quando aconteceu a Guerra do Paraguai, pessoal, na Guerra do Paraguai, nós tivemos um crescimento da população de alguns quilombos aqui em Mato Grosso, principalmente o quilombo do Rio Manso, que ficava exatamente onde hoje nós temos a usina do Manso, aqui na Estrada da Chapada. Por que essa população quilombola aumentou no contexto da Guerra do Paraguai? Porque muita gente era convidado para servir no exército para combater na Guerra do Paraguai, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos famosos voluntários da pátria. Que voluntários é um eufemismo, né, pessoal? Na verdade, involuntários da pátria, né? Porque a maioria era pego no laço para ir para a guerra. Então não é assim, o cara ia lá se alistar por livre e espontânea vontade, eu quero servir o meu país, derramarei o meu sangue se preciso for, mas a minha pátria jamais será humilhada nem vilipendiada. Coisa nenhuma, né? A maioria das pessoas era pega na marra. Então o cara falava lá, em caso de guerra, ou mato ou morro. Não tem meio termo. Em caso de guerra, ou mato ou morro. Ou eu fujo para o mato, ou eu fujo para o morro. Mas para a guerra eu não vou não, meu amigo. Entendeu? Então muita gente, subia a serra, subia o morro, ia para a Chapada, né? Fugia lá, o cara estava convocado para ir para a guerra. Pô, o cara fala, não vou lá para o quilombo. Então, inclusive, alguns soldados desertores da guerra vão para lá, nesse contexto. O quilombo do Rio Manso. Tá? Então, os quilombos foram a principal forma de resistência negra. Aqui, pessoal, o principal quilombo registrado pela história de Mato Grosso é o quilombo do Quariterê. Então, na sua prova pode aparecer Quariterê ou Piolho, é o mesmo quilombo, tá, pessoal?
Quilombo do Piolho, também chamado de Quariterê, ele surgiu lá no Vale do Guaporé, nas imediações da primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, certo? Qual que é a grande característica desse quilombo? É o fato de ter a liderança de uma mulher por um determinado período. Teresa de Benguela, que hoje é reconhecida como uma heroína negra na história do Brasil, viu, pessoal? Inclusive tem até uma data que se comemora a memória da Teresa de Benguela. É o dia 25 de julho, é o Dia Nacional Teresa de Benguela, Dia da Mulher Negra Brasileira e Caribenha. Perfeito? É uma lei federal. Então, quer dizer, Teresa de Benguela é reconhecida como uma heroína negra a nível nacional, não apenas a nível aqui de Mato Grosso. Ela liderou esse quilombo por um certo tempo, até que esse quilombo foi destruído no governo do João de Albuquerque. Todo mundo lembra dele, o governador lá, né? Aquele que morreu de malária, aquele que teve o processo pós-mortem, né? Por causa aí dos bens que ele conseguiu bravamente acumular, né? Com a sua competência administrativa. Então, ele destruiu esse quilombo, pessoal, porque a companhia de comércio que abastecia a Vila Bela tinha falido. E aí eles montaram uma expedição militar para destruir o quilombo. E eles conseguiram conduzir ou reconduzir para a Vila Bela boa parte da população que habitava esse quilombo, inclusive Teresa de Benguela. Certo? Então ela foi presa e mandada para Vila Bela. Alguns historiadores dizem que ela cometeu suicídio porque viu a sua comunidade ser distribuída. Outros defendem que ela foi morta quando voltou para o cativeiro. Tá? Então criou-se essa meio que uma mitologia em torno da Rainha Negra, a Rainha Teresa de Benguela. Ok? Depois disso, com a destruição do quilombo do Quariterê, o próprio governo da capitania de Mato Grosso criou uma espécie de quilombo oficial. Como assim quilombo oficial? É o quilombo Aldeia Carlota, lá na Vila Bela, quase que na mesma localidade onde havia o quilombo do Piolho, eles resolveram criar uma espécie de quilombo ligado ao governo, né? Criou-se uma comunidade formada por casais de velhos escravizados como forma de garantir presença na fronteira. Vocês se lembram da aula de ontem, quando a gente falou de territórios e de fronteira com o domínio espanhol, que uma preocupação de Portugal era manter uma população estabelecida ao longo da fronteira. Então, Portugal não mediu esforços para garantir que um grande número, ou pelo menos um número significativo de pessoas, grande número aqui eu estou forçando a amizade, né? Porque as populações eram bem reduzidas. Mas assim, a preocupação de Portugal era colocar a população ali, pessoal, para guardar a fronteira. E quando eles não tinham soldados, quando eles não tinham uma população branca para colocar na fronteira, eles colocavam indígenas ou africanos escravizados. Perfeito? Por exemplo, se a gente pegar lá Cáceres, o início de Cáceres se dá com índios ou indígenas chiquitanos que são trazidos da Bolívia. O próprio governo faz uma espécie de contrabando, traz aí índios do lado espanhol para se fixarem lá nas margens do Rio Paraguai para garantir o povoamento daquela área de fronteira, certo? O mesmo aconteceu aqui com a nossa Aldeia Carlota. Esse nome aqui, pessoal, Aldeia Carlota, é justamente uma homenagem a Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João VI, rei de Portugal. Perfeito? Que é até um negócio, porque Vila Maria. Vila Maria é uma homenagem a Dona Maria I, rainha de Portugal, mãe de Dom João VI. A Aldeia Carlota foi uma homenagem a Carlota Joaquina, que era a princesa espanhola, que se tornou-se rainha de Portugal, porque era a esposa de Dom João e mãe de Dom Pedro I.
Então, essa é a referência. Homenagem a ela. O que é até um paradoxo, né? Se ela não gostava nem do Brasil, ele ia gostar de ter um nome num quilombo. Porque quando a família real portuguesa volta para a Europa, reza a lenda que ela tirou o sapato e jogou no mar, né? Falou, dessa terra maldita, não quero levar nem a sujeira, nem a poeira dos sapatos. Jogou, falou, terra horrível, uma gente feia, um calor horrível. Quer dizer, ela detestava o Brasil. Dom João, o esposo, o rei de Portugal, adorava o Brasil. Ele queria morrer no Brasil, mas Carlota Joaquina, o negócio dela era a Europa, né? Bem, outro quilombo importante, pessoal, era Rio Manso, o quilombo do Rio Manso, que também é chamado de Cansanção, certo? Esse quilombo surgiu no contexto da Guerra do Paraguai, certo? Então, se aparecer uma questão sobre os quilombos mato-grossenses, ou eles vão abordar o quilombo do período colonial, que é o Piolho, ou eles vão falar do quilombo do contexto da Guerra do Paraguai, que é o Rio Manso. Só que o Rio Manso também tem esse nome aqui, ó, Cansanção, certo? Rio Manso ou Cansanção, é o mesmo quilombo, certo? É um quilombo que surgiu no contexto da Guerra do Paraguai. Então, inclusive, pessoal, durante a ocorrência da Guerra do Paraguai, a população aqui de Cuiabá temia que pudesse ocorrer um ataque quilombola para Cuiabá. Por quê? Porque o exército estava todo ele deslocado para o sul, onde aconteciam os combates. Aí você pode falar, mas e a polícia? E a PM? A PM, importante, hein? Durante a Guerra do Paraguai, a PM, ela foi fazer parte do exército. Então, quem era PM, automaticamente já estava convocado para ir para o exército na Guerra do Paraguai. Ok? Então, Cuiabá ficou ali desprotegida nesse contexto. Perfeito? E lembrar também que a Constituição brasileira, ela garante direitos aos remanescentes de populações quilombolas, como, por exemplo, a questão do direito à posse da terra, onde, historicamente, tivemos quilombos. Um exemplo disso é no município de Nossa Senhora do Livramento, com o quilombo do Mata-Cavalo, né? Beleza, vamos para o próximo tema aqui, que está, de certa maneira, relacionado com o anterior, que é a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então, essa guerra aqui, pessoal, ela tem uma relação direta com o Mato Grosso. Perfeito? Por quê? Porque essa guerra, ela é considerada uma espécie de divisor de águas na história de Mato Grosso. Então, você tem um Mato Grosso antes da guerra e outro diferente depois dela. Certo? Essa guerra, ela é chamada de Guerra da Tríplice Aliança. Ou você pode chamar também de Guerra do Paraguai. Essa questão do nome da guerra é um combate, né? Não sei se vocês já repararam isso. Por exemplo, se vocês forem no Paraguai, eles não chamam de Guerra do Paraguai, né? Eles vão falar Guerra da Tríplice Aliança, ou eles vão falar Guerra do Brasil. Perfeito? Eles vão falar Guerra do Paraguai. Né? Quer dizer, eles se ferraram, né, na guerra, perderam feio, né? Quer dizer, os resultados da guerra podem ser sentidos até hoje. Você fala, mas como? Estão 150 e tantos anos aí, né, que já passou isso até... Sim, mas são sentidos até hoje pelo Paraguai, porque o Paraguai perdeu muitos territórios. Perdeu território para a Argentina, perdeu território para o Brasil. Então, se você for lá para o Mato Grosso do Sul, vocês vão ver que aquela região de fronteira, antigamente era Paraguai. Então, o Brasil acabou anexando esses territórios. E a gente tem que entender que na guerra não tem essa coisa de bonzinho, né, de herói ou de bandido. A guerra é uma guerra. Então, quer dizer, os fatores que levaram a essa guerra são variados. Então, quer dizer... Mas aqui não estou passando pano para o Paraguai, não, né, gente? Quer dizer, a guerra ela teve suas motivações de ambos os lados. Porque quando ocorre essa guerra, esses países estavam disputando a hegemonia. Quem seria o principal país, a potência,
vamos dizer assim, a potência da América do Sul. Então você tem o Brasil como um império, você tem a Argentina que estava se unificando nesse contexto, você tem o Paraguai que também estava crescendo, o Paraguai estava se desenvolvendo, mas tinha um ditador comandando o Paraguai, tem que lembrar isso também, né? Então tem todos esses fatores. E tem também, temos que colocar que a definição de fronteiras também era um fator que acabou favorecendo a eclosão dessa guerra. Bem, em relação a nós aqui na história de Mato Grosso, gente, nós temos que perceber o estopim da guerra, que é a prisão, né, o aprisionamento do Marquês de Olinda. Marquês de Olinda é uma embarcação, gente, certo? Não é uma pessoa. Né? Tinha o nome, o navio que tinha o nome de Marquês de Olinda. Então foi um navio brasileiro que foi confiscado, foi preso, foi aprisionado pelo governo paraguaio lá nas imediações de Assunção, a capital. Perfeito? Aí você fala, mas por que o governo paraguaio fez isso, professor? Porque assim, olha só, tem tudo a ver com o processo de integração de Mato Grosso com o restante do Brasil. Então nós tivemos, no ano de 1856, aconteceu o franqueamento da navegação pelo Rio Paraguai, certo? Então, a abertura da navegação pelo Rio Paraguai se deu num acordo diplomático entre Brasil e Paraguai, assinado no ano de 1856. Qual que era a finalidade desse acordo? Garantir uma ligação entre o Rio de Janeiro, a capital do Império Brasileiro, entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso, ok? Para integrar essas duas províncias brasileiras, a província de Mato Grosso era uma das mais longínquas do Brasil, pessoal. Então, quando você pensava no século XIX, começo do século XIX, você pensava num lugar longe, muito longe do Brasil, você falava, é Mato Grosso. Né? Onde que é um lugar onde Judas perdeu as botas? Tranquilamente, é Mato Grosso. Porque era o lugar mais longe do Brasil, não somos mais, né? Então, não somos mais, ainda bem. Né? Hoje tem o Acre aí para... Né? Não vamos falar mal do Acre, né, gente? Bom, mas é assim, pessoal. Lembra que eu falei para vocês aqui que o período regencial teve um monte de revoltas? Né? Então, teve uma revolta que aconteceu lá na Bahia, chamada Sabinada. O líder dessa revolta era um médico e professor de faculdade, professor de medicina da Faculdade de Salvador. O nome dele era Francisco Sabino. Ele foi preso. Adivinha qual foi a punição que esse cara recebeu? Olha, não iam matar o cara, que o cara era, né, um médico, tal, conceituado, professor de faculdade, tudo mais. Mandaram o cara lá para Mato Grosso. Ele vem para Cuiabá e depois ele vai para Cáceres. E passa o resto da vida lá morando na Fazenda Jacobina. Entendeu? Porque Mato Grosso era considerado uma espécie de Sibéria tropical, vamos dizer assim. Então vamos lá. Essa abertura da navegação pelo Rio Paraguai era para garantir uma integração de Mato Grosso com a capital do Império, certo? Em 1856, então, aconteceu a abertura. Por quê? Esse trajeto aqui, gente, era geralmente feito em 30 dias, aproximadamente. Tá? 30 dias demorava para você sair do Rio de Janeiro e vir para Mato Grosso. Então você tinha que aproveitar a viagem, né? Era uma jornada praticamente. Mas fora desse caminho, se você fosse usar os caminhos fluviais das antigas monções, ou se fosse usar os caminhos terrestres, você aumentava esse tempo para 6 meses.
Então vamos combinar que aqui 30 dias está mais razoável, né? Só que em 1864, o presidente paraguaio, Francisco Solano Lopes, ele cancelou esse acordo, certo? Então, Solano Lopes, ele cancelou esse acordo, falou, não, agora embarcações brasileiras não podem mais transitar por águas paraguaias. Por quê? Qual que era o objetivo dele? Era isolar Mato Grosso do restante do Brasil. Só que o futuro presidente da província de Mato Grosso, chamado de Frederico Carneiro de Campos, ele já tinha saído do Rio de Janeiro, rumando em direção a Cuiabá, certo? E também a gente tem que analisar que o governo brasileiro não deu muita moral, falou, o cara está blefando. Está blefando, ele não vai fechar a navegação pelo Rio Paraguai, porque aí ele vai pisar no nosso calo, ele não vai aguentar, ele não vai chamar. Né? Por que o governo paraguaio fez isso, pessoal? O governo paraguaio fechou a navegação porque o Brasil mandou exército no Uruguai, derrubou um governo eleito do Uruguai, um governo legítimo, e colocou um outro governo, um outro governante. Porque o Brasil, lá no Uruguai, quem estava governando era o Partido Blanco, que era aliado de Solano Lopes. O Brasil foi lá, destituiu esse governo, colocou o governo Colorado, que era favorável ao governo brasileiro. Então, por isso, Solano Lopes resolveu fechar a navegação. E nesse ínterim estava o Marquês de Olinda, navegando lá tranquilão, pelas águas do Rio Paraguai, quando a Marinha Paraguaia aprisionou esse navio. Esse fato, gente, vai fazer com que ocorra a declaração de guerra do Brasil contra o Paraguai. Perfeito? O aprisionamento do navio Marquês de Olinda com o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Campos. O cara foi preso, prenderam o Frederico Campos. Não o Frederico Campos que morreu recentemente, com 90 e poucos anos, que foi governador também. Esse é outro Frederico Campos, tá? Estamos falando do Frederico Carneiro de Campos. Certo? Então, olha só. Nós tivemos, então, a invasão do território mato-grossense nesse contexto. Perfeito? Então, essas áreas aqui, ó, Bela Vista, Nioaque, Forte Coimbra, Corumbá, essas áreas próximas da fronteira, essas áreas fronteiriças com o Paraguai, foram invadidas e ocupadas pelas tropas paraguaias. Então, o Paraguai invadiu Mato Grosso e também o Rio Grande do Sul, nesse contexto. Só que tem um detalhe muito interessante, pessoal. Quando o exército paraguaio queria invadir o Rio Grande do Sul, ele precisava passar pelo território argentino, como vocês podem ver aqui pelo mapa, né? Mato Grosso está aqui, beleza, ó, fronteira. Eles invadiram onde hoje é Mato Grosso do Sul, beleza. Foi invadido e ocupado. Só que o Rio Grande do Sul não faz fronteira com o Paraguai. Você tem a Argentina aqui no meio, né? Então, olha só, para o Paraguai atacar o Rio Grande do Sul, eles precisaram passar pelo território argentino. Mas aí tem um problema. Como é que você vai fazer? Você vai passar pela Argentina. Você precisa de uma autorização. O governo paraguaio pediu uma autorização. Falou, olha, quero que vocês liberem o território. A gente não quer nada com vocês. Nós só vamos passar com o exército por aqui, porque nós vamos atacar o Rio Grande do Sul, porque aqui tinha uma unidade muito forte do exército brasileiro. O governo paraguaio sabia que se eles dominassem a província do Rio Grande do Sul, a chance de vitória seria muito maior, porque daí eles poderiam depois atacar o Rio de Janeiro. Mas era primordial conquistar aqui, ó, no Rio Grande do Sul. A Argentina pensou, falou, peraí, se eu liberar para você passar por aqui, vai ficar mal a minha barra em relação ao Brasil, pô. Não vou liberar. Aí o governo paraguaio falou, beleza, se você não vai liberar, então a gente vai passar do mesmo jeito. E eles passaram. Só que quando o exército paraguaio passa por aqui, ele caça briga com mais um. Entenderam o processo? Aqui, ó, essa área aqui, ó, da Argentina,
era uma área que era, digamos assim, rival de Buenos Aires. A Argentina não estava unificada ainda. E o Paraguai contou com isso. Achou que o pessoal poderia apoiá-los, só que o pessoal não apoiou. Quando o exército paraguaio passou por aqui, vai acontecer a Tríplice Aliança. Aí o Brasil, a Argentina e o Uruguai vão unir forças para combater o Paraguai. Por isso é que chama Guerra da Tríplice Aliança. Beleza? Mas nessa Tríplice Aliança mesmo, quem comandava era o Brasil, né, gente? A Argentina participou também, teve um contingente militar importante, e o Uruguai, por sua vez, era só assim, digamos assim, para completar, né? Para completar o time. Estava faltando um, né? Então, coloca o Uruguai aí. Né? Tá faltando, mas tem mais uma camisa ainda, né? Põe o Uruguai de goleiro, vai de goleiro. Faltando alguém pegando gol. Então, aí você tem aqui, ó, Mato Grosso na guerra da Tríplice Aliança. Olha só, a província de Mato Grosso apresentava uma precária militarização, uma reduzida população e uma grande extensão territorial. Pergunto para vocês, o governo paraguaio sabia disso de antemão? Claro que sabia disso, pessoal. O governo paraguaio já tinha mandado espiões para Cuiabá. Então, eles sabiam tudo. Então, Solano Lopes, quando invadiu Mato Grosso, ele sabia muito bem que não iria ter resistência. Tanto é que eles nem mandaram o exército de primeira linha, porque sabiam que dominar Mato Grosso seria muito fácil. Ele sabia exatamente como dominar Mato Grosso. De que maneira que o governo paraguaio poderia aniquilar Mato Grosso rapidamente? Primeiro, bloqueando a navegação pelo rio Paraguai. Segundo, dominando a área sul de fronteira. Pronto. Precisava invadir Cuiabá? Precisava dominar a capital? Geralmente, numa guerra, você pensa assim, uma guerra você vai dominar a capital e você dominou tudo, né? A capital caiu, um abraço, vai ter que capitular. Mas, no caso, Solano Lopes pensou, não é necessário invadir Cuiabá. Por quê? Porque Cuiabá vai ficar isolada. A única forma de comunicação que eles têm com o Rio de Janeiro é o Rio Paraguai. Fechando o Rio Paraguai, isolou, acabou. E foi o que aconteceu, né, pessoal? Então, você tem aqui, ó, a tomada do Forte Coimbra, a invasão de Corumbá, as dificuldades de comunicação com o Rio de Janeiro, e a defesa da capital vai ficar nas mãos do Augusto Leverger. Esse Augusto Leverger, pessoal, era um militar francês que morou muito tempo aqui em Mato Grosso, até morreu em Mato Grosso, e ele ocupou a presidência da província em várias oportunidades. Essa foi uma delas. Então, ele vai ser o responsável pela defesa da capital e ele que vai montar o grupo dos voluntários da pátria com o auxílio da população local. Vai, inclusive, mandar uma expedição para ficar de sentinela para avisar a população de Cuiabá se o exército paraguaio estivesse subindo o rio. Aí eles iam acender uma grande fogueira para mostrar para a população, ó, evacuar Cuiabá. Então ficou lá nas colinas de Melgaço, o famoso Morro de Santo Antônio, né? O pessoal ficou ali aguardando se o exército paraguaio ia subir. Mas esse exército nunca veio. Certo? Sim, isso foi lá no sul, né? Mas ele estava já chegando perto do Mato Grosso ou não? Porque esse cara é do Mato Grosso, não é? Sim, Forte Coimbra. Ele estava defendendo Forte Coimbra. Sim, mas tinha uma pequena guarnição, devia ter o quê? Uns 100, no máximo uns 100 soldados, né? Contra um exército de, sei lá, uns 2.000 soldados paraguaios, de repente. Então, quer dizer, não tem como resistir, né? Foi o que aconteceu. Tem um detalhe interessante que quando da invasão paraguaia em Corumbá, já existia
uma comunidade de italianos, imigrantes italianos, que moravam lá em Corumbá. E já eram pessoas assim de certo patrimônio, eram comerciantes e tal. E eles foram, quando o exército paraguaio dominaram Corumbá, eles disseram, ó, nós somos imigrantes, tal, instalamos aqui em Mato Grosso tem pouco tempo, mas queremos dizer que nós somos solidários com a invasão aí, não queremos caçar nenhum tipo de atrito, podem ficar tranquilos, né? Que gerou até um certo protesto da população da região na época, né? Bom, qual que é o cotidiano mato-grossense aqui no contexto da guerra? Então, o cotidiano era de medo, de muito temor, por causa dos efeitos da guerra. Temia-se que Cuiabá pudesse ser invadida pelo exército paraguaio, temia-se que os índios poderiam atacar as populações indígenas, temia-se os quilombolas do Rio Manso atacarem Cuiabá, ou temia-se até uma revolta de escravizados. Se você pensar bem, poderia acontecer, né? Veja, todas as guarnições militares, inclusive a PM, estavam todas deslocadas para o cenário de guerra que estava no sul. Então, de certa maneira, a população cuiabana vivia com esse medo aí, ó, né? O que pode ser pior, né? Uma invasão do exército paraguaio, ataques indígenas, ataques de quilombolas, uma revolta de escravos. Então, havia o medo. A morte fazia parte desse contexto. E a morte veio. Mas como que a morte veio? A morte veio nos combates militares para a população cuiabana? Não. A morte não veio necessariamente através de combates militares, mas ela veio e dizimou praticamente a metade da população. Como é que se deu essa baixa demográfica em Cuiabá? Através das doenças que vieram com os combatentes da guerra. Nós tivemos duas doenças que causaram baixas na guerra. A cólera e a varíola. Tá? A cólera atingiu mais os soldados brasileiros, principalmente na célebre retirada da Laguna. Muitos soldados morreram vitimados de cólera. E a varíola, os soldados, os combatentes lá da retomada de Corumbá, eles foram infectados lá e trouxeram a doença para Cuiabá. Então veja, 13 de junho de 1867, os combatentes brasileiros, dentre eles exatamente os mato-grossenses, eles conseguem expulsar os paraguaios de Corumbá. E aí eles voltam para Cuiabá. Só que quando eles voltam, eles já estão infectados pela varíola e acabam espalhando a doença aqui pelas localidades. Tá? Então, essa doença chegou lá em 1867. 1867 ocorreu essa doença da varíola, que é justamente o mesmo ano em que foi fundada a cidade de Várzea Grande, município vizinho aqui, né? Vocês sabem que Várzea Grande tem aí uma ligação direta com a Guerra do Paraguai, porque lá começou como um acampamento de prisioneiros paraguaios. Agora, veja bem, não era um campo de concentração, como da Segunda Guerra Mundial. Era um acampamento de paraguaios, porque existia uma população paraguaia que morava aqui em Cuiabá e trabalhavam no corte de carne, principalmente. Então, temia-se as autoridades do governo, achavam, o Brasil tem guerra com o Paraguai, tem paraguaios morando aqui. Então, a população pode, de repente, trucidar essas pessoas. Uma questão direta com a guerra, né? Falar, meu irmão morreu por causa da guerra, então eu vou matar esse paraguaio também. Então, o governador pensou em colocar todo esse pessoal do outro lado do rio, porque estava isolado de Cuiabá, porque não tinha ponte, então difícil acesso para lá. Então aí surgiu esse acampamento Couto Magalhães, que é o núcleo que marca o início de Várzea Grande. Então Várzea Grande se tornou o terceiro distrito de Cuiabá, certo? E Cuiabá tinha 3 distritos. Tá? O Porto, a Sé, que é o centro da cidade, né, nas imediações da catedral, e VG, que era o terceiro distrito de Cuiabá, só foi emancipado no ano de 1948.
Foi emancipado e virou município, né? Aliás, virou... Não, deixa quieto. Bom, eu ia falar que virou capitania hereditária, mas não é bom falar. Olha aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui Cuiabá, Poconé, Livramento, Chapada e a região de Rio Abaixo foram atingidas por essa doença, a varíola. Inclusive surgiu até um cemitério específico para sepultar as vítimas da doença, né? Cemitério do Caicai. Aí você não vem me perguntar por que o apelido do cemitério virou Caicai, porque aí eu não vou saber explicar, porque são várias teorias. Alguns falam aí que é porque alguns coveiros, eles acreditavam que se eles trabalhassem já bem chumbados, né? Digamos assim, bem calibrados, eles estavam imunes, entendeu? Criava anticorpos contra a doença, digamos assim. Então o cara tomava bastante, né? Aí caía, ia carregando lá o corpo, lá alguns caíam, né? Diz essa ideia. Outros falam que é porque morria muita gente. Então, de repente, um que estava hoje enterrando, estava lá carregando a alça do caixão, né? Amanhã ele que estava lá dentro do paletó de madeira. É muita gente. Então tem essas definições, mas é o cemitério de Nossa Senhora do Carmo. Cemitério do Caicai. Aí você falava, puxa vida, né? Quanta gente incrédula. Os caras achavam que trabalhar alcoolizado, ele ficava imune contra a doença. Gente, quanta gente criou um monte de simpatia aí para não pegar Covid, né? Não dá nem para falar, né? Isso no século XXI já. Bom, então aqui, ó, o desfecho do conflito, nós temos a retomada de Corumbá, lá em junho de 1817, por isso que tem até uma rua aqui em Cuiabá, aqui no centro, Rua 13 de Junho, já repararam? É uma referência aqui, ó, ao dia da retomada de Corumbá. Tem voluntários da pátria também, né, no centro de Cuiabá. Voluntários da pátria, bonito, né? Então nós tivemos aqui, ó, a morte de Solano Lopes, dia 1º de março de 1870, aí é a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Vocês estão vendo que está passando uma novela aí, que é mais ou menos desse período, nesse contexto, né, na Globo, os tempos do imperador. Inclusive está mostrando agora o período da Guerra do Paraguai e tudo mais, né? Então, eu tenho um colega meu, historiador, ele afirmou que existia um documento no Itamaraty de que Solano Lopes teria mandado cartas para Dom Pedro I, isso antes da guerra, evidentemente, bem antes, mandando cartas, assim, solicitando a mão de uma das filhas do imperador. Pensou? Podia tanta guerra poderia ser evitada aí se o amor imperasse, né? Mas veja, você acha que o Dom Pedro, ele ia dar a mão da filha dele para falar, o quê? Vou dar minha filha querida aqui, criada a pão de ló, leite com pera, para um Guarani, para um índio Guarani aí. Ah, tá de brincadeira, minha filha vai casar com um príncipe europeu, né? Que foi o Conde D, que inclusive participou da guerra, né, pessoal? Porque o líder do exército brasileiro, o comandante em chefe do exército foi Caxias, que é patrono do exército até hoje, né? Só que no final da guerra, o Duque de Caxias pediu baixa. Ele falou, olha, imperador, essa guerra aí já deu. Ele falou, não, a gente só vai terminar essa guerra quando a gente prender ou matar Solano Lopes. Não adianta. Ele falou, não, mas ó, essa guerra já acabou, essa guerra para mim já acabou. Os caras não têm mais nem soldados. Ele falou, não, nós precisamos ir até o fim. Mas aí o Duque de Caxias sai e no lugar dele entra o marido da princesa Isabel, né, que é o Conde D. O pessoal fala Conde Deu, né? Então, o cara entrou lá e arregaçou também, né? Incendiava vilas, matava crianças, mulheres, idosos e tudo mais. Aí você fala, professor, mas os paraguaios também não deixaram barato, né? Sim, eles fizeram também muitas atrocidades aqui nos lugares onde eles invadiram, inclusive em Mato Grosso. Tá? Então não tem inocente na guerra. O Paraguai foi destruído, mas qual que é a principal consequência para Mato Grosso, para nós aqui em Mato Grosso, da guerra? A principal consequência, gente, é a reabertura da livre navegação através do rio Paraguai. Fato que promoveu uma nova dinâmica social
e econômica para a província de Mato Grosso, porque Mato Grosso passou a exportar matérias-primas ou produtos in natura, por exemplo, erva mate, poaia, borracha, derivados da carne bovina, tudo através da navegação pelo rio Paraguai. E, ao mesmo tempo, gente, Mato Grosso passou a receber produtos industrializados que vinham diretamente da Europa. Isso, 1870, beleza? Aqui, depois de 1870, então, como consequência da Guerra do Paraguai para Mato Grosso, você tem uma dinamização econômica. Eu coloquei aqui socioeconômica, né? Por quê? Porque você vai ter uma alteração sociocultural e econômica na população mato-grossense. Como que se dá essa alteração social? Gente, com a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, novos habitantes vieram para Mato Grosso, inclusive imigrantes, né? Quando a gente estuda de imigrantes, a gente pensa que assim, que eles foram só para o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, aquela área ali do Sul. Não, mas vieram imigrantes, logicamente que em número reduzido. Mas vieram imigrantes italianos, vieram muitos sírio-libaneses, que aproveitaram a reabertura da navegação para se instalarem na província de Mato Grosso. E aí surgiram casas comerciais. Qual é a principal cidade do ponto de vista econômico de Mato Grosso nessa época? Cidade mais rica, cidade que mais circulava din-din, mais circulava dinheiro. Aí, ó, tinha 3 cidades importantes nesse contexto: Cuiabá, Cáceres e Corumbá. Qual das 3 aí que circulava mais capital, mais dinheiro? E por quê? Sim. Mas não foi Cáceres, sinto muito, pessoal, mas não foi Cáceres não, tá? Não foi Cáceres. Sabe qual foi? Corumbá, gente. Aqui torna-se a cidade mais importante, é Corumbá, do ponto de vista econômico eu estou falando, não estou falando do ponto de vista político, porque Cuiabá continua como capital, que é até hoje, né? Mas Corumbá começa a se tornar uma cidade rica pela circulação de dinheiro, porque os navios maiores, eles chegavam até Corumbá, certo? Para chegar para Cáceres, já vinham os navios de médio calado. E para Cuiabá, então, aí tinha que vir as menores ainda, né? Por isso que se você pega um diário de viajante dessa época do Rio Paraguai, ele vem contando, nós passamos por Montevidéu, no Uruguai, passamos por Buenos Aires, entramos no Rio Paraguai, passamos por Assunção, é bonito, que cidade bonita, agradável, tranquila, chegamos em Corumbá, é um porto muito bom. Quando ele vai chegando em casa, fala, aqui só tem mosquito. Chega em Cuiabá, então, cidade fétida, horrível essa cidade, uma arquitetura muito ruim. Tá? Então, por quê? Corumbá, ela vai se tornando uma cidade muito bonita, vai inclusive recebendo progresso, tá? Fruto da navegação. Aqui, ó, esse mapa aqui, pessoal, ilustra bem essa viagem que as pessoas faziam. Para você sair do Rio de Janeiro, rumo a Cuiabá, era todo esse trajeto. Olha que beleza, hein? Você pegava o navio lá no porto do Rio de Janeiro, navegava até Santos, aí de Santos você ia até Torres, no Rio Grande do Sul, aí continua tudo pelo mar, né? Pelo Oceano Atlântico. Aí você ia até Montevidéu, olha só, tem que ter dinheiro, bala na agulha para gastar, né? Aí você entrava na Argentina, passava por Rosário, Santa Fé, subia, ia lá para o Paraguai, passava pela capital, aí entrava em Mato Grosso, finalmente. Aí você ia pelas cidades mato-grossenses até rumar para Cáceres e depois vir para Cuiabá. Imagina isso, né? Tinha que ter condições para todo esse trajeto aí, que demorava cerca de 30 dias, aproximadamente. Perfeito? Bom, rapidamente aqui, pessoal, um fato interessante aqui é a gente verificar como é que ficou a economia de Mato Grosso depois da Guerra do Paraguai. Eu falei para vocês que a Guerra do Paraguai é um verdadeiro divisor de águas, né? Porque ela muda a economia de Mato Grosso.
Lembra que a gente falou que Mato Grosso era uma espécie de Sibéria tropical? Então, gradativamente vai deixando de ser, por causa dos meios de transportes que surgem nesse momento. A princípio, nós tínhamos a hidrovia. Olha só, essa hidrovia, pessoal, teve uma importância muito grande aqui para Mato Grosso, até mais ou menos a década de 30, década de 40, essa hidrovia, do século passado estou falando, até mais ou menos 1930, 1940, essa hidrovia era muito movimentada. Depois ela foi sendo gradativamente abandonada. Tá? Por que foi abandonando esse tipo de meio de transporte? Porque surgiram outros. Surgiram as ferrovias, que eu não coloquei aqui, mas nós temos duas ferrovias importantes, é bom vocês anotarem, né? Que são a Ferrovia Noroeste do Brasil, vocês conhecem, né? Ferrovia Noroeste do Brasil, que surge no início do século XX, ali por volta de 1914, salvo engano, é esse contexto aqui, que nós temos a construção da ferrovia. E a outra ferrovia, gente, é a Ferrovia Madeira Mamoré. Isso. Essa Ferrovia Madeira Mamoré é aquela que foi construída no território que hoje é Rondônia, né? Acho que é por volta de 1906, salvo engano. Essa época aí, a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas então, essas duas ferrovias aqui são importantes, tá? Ferrovia Noroeste do Brasil, que saía de Itu, aliás, saía de Bauru, Bauru, não confunda Bauru com Itu. Bauru, e vinha, aliás, essa ferrovia, o planejamento inicial dessa ferrovia, pessoal, construída no início do período republicano, o planejamento inicial, qual seria o ponto final dessa ferrovia aqui? Adivinha? Hein? Qual vocês acham? Qual cidade estou dizendo? Deveria ser o ponto final da ferrovia. Cuiabá, gente. Puxa vida, ainda passou mais de 100 anos e não chegou ainda, mas está chegando. Vocês viram? Já foi anunciado. Não, mas vocês ficam de gozação aí, né? Mauro Mendes não falou que vai ter a ferrovia da soja aí? Isso, pô. Aguarda, poxa. Quem já esperou 100 anos? Quem tem que esperar mais 50? Calma. Né? Então você tem essa ferrovia, o planejamento inicial era para vir em Cuiabá, gente. Adivinha para onde que foi? Qual que era a cidade mais importante? Corumbá, ela foi para lá. E de Corumbá foi até... Qual que é o ponto final dessa ferrovia? Entra na Bolívia. Vai até Santa Cruz de la Sierra. Esse aqui é o famoso trem do... Ah, você não acredita que vocês não gostam de Almissate, pô. Trem do Pantanal, gente. Não conhecem? Não ouviram. Não falaram, não é da minha época. Pô, sacanagem, hein? Coisa boa, gente. Não, vocês não conhecem. Rumo a Santa Cruz de la Sierra. Não conhecem? Ah, bom, pô. E essa ferrovia Madeira Mamoré, ela foi construída para atender a Bolívia. Por quê? Porque o Brasil comprou o Acre da Bolívia, certo? Em 1903, o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Em troca, o Brasil se comprometeu a quê? Construir uma ferrovia para garantir para a Bolívia uma saída para o mar. Que vocês sabem que a Bolívia nem o Paraguai não tem saída para o mar, né? Não tem. Então aí, essa ferrovia era para que as mercadorias bolivianas viessem para Mato Grosso, passando pela ferrovia Madeira Mamoré, e depois ia pelos rios, Madeira Mamoré, Amazonas, e depois Oceano Atlântico. Gente, morreram cerca de 6.000 pessoas para construir essa ferrovia. Depois que aconteceu isso, que eles verificaram que o projeto era inexequível, porque seria o frete mais caro do mundo. Os caras não podiam ver antes de morrer 6.000 pessoas, por causa da malária, principalmente.
é a média de Maria, Maria louca, né? Por causa justamente aí dos efeitos da doença, né, da malária. Mas aqui, falando de Mato Grosso, nós temos as casas comerciais, as usinas de açúcar, a extração de poaia, erva mate, látex e a criação de gado, além de uma nova fase de extração de diamantes. Vamos então por partes aqui, olha só. O que eram as casas de comércio? As casas de comércio, pessoal, era como se fosse, vamos mal comparar, era o que seria a Magazine Luiza da época, né? Porque essas casas de comércio eram lojas onde você comprava de tudo. Você podia ir lá e comprar um par de sapato, podia comprar um chapéu, você podia ir lá comprar uma cela, comprar pratos, talheres. Você podia ir lá e emprestar dinheiro, porque essas casas de comércio funcionavam também como agências bancárias, certo? Elas revendiam produtos importados. De repente, você podia até importar um produto lá. Você falava assim, quero um carro. É possível? É possível, mas você vai ter que esperar, porque nós vamos importar esse carro da Europa, daqui a 6 meses está chegando aí, novinho em folha para você. Quer? Entendeu? Inclusive, o primeiro carro de Cuiabá chegou por uma casa de comércio. Sabiam? Foi um padre, primeiro proprietário de um automóvel em Cuiabá. E o primeiro acidente também automobilístico foi ele, né? Oh, meu Deus do céu, hein? Olha só, exportavam também matérias-primas, como poaia e erva mate também, sim ou não? Erva mate não, gente. Sabe por quê? Porque a erva mate, ela era monopolizada por apenas uma companhia, que era a companhia Mate Laranjeira, certo? Mas poaia, látex, esses produtos, sim, eram exportados pelas casas de comércio. Essas casas de comércio chegavam a fazer arrendamento de terras aqui em Mato Grosso. Então, arrendava a terra e ia lá, ou criar gado, ou extrair poaia, ou extrair borracha. Quer ver? Um exemplo aqui, isso aqui no centro de Cuiabá. Vocês já viram isso aqui? Calçadão no Cuiabá. Acho que é da Ricardo Franco, salvo engano. Tá? Tem aqui essa aqui é uma casa comercial. Esse desenho aqui do Moacir Freitas. Tá? Poaia. O que era poaia? Poaia era um arbusto nativo aqui de Mato Grosso que utilizava-se as raízes. Era a única coisa que tinha valor econômico da poaia era a raiz. A poaia era um arbusto, né? Então você tinha que arrancar esse arbusto para pegar as raízes e exportá-las. Essas raízes eram usadas na fabricação de remédios na Europa, certo? Detalhe, hein? Era uma atividade sazonal. A extração da poaia se dava durante o período das chuvas, porque era mais fácil para extrair esses arbustos. E um detalhe interessante, pessoal, é que os mesmos trabalhadores que eram utilizados na extração da poaia também trabalhavam na extração da borracha. Por quê? A poaia era extraída na temporada das chuvas, nas cheias. E a borracha, por sua vez, era extraída na seca. Certo? Então, geralmente, a mesma mão de obra que era utilizada na extração da poaia, vou mostrar para vocês aqui um mapa. Isso aqui é o poaieiro, né? Que é o extrator da poaia. Está vendo ele com as raízes na mão. Então, extraía-se uma substância chamada emetina, que era utilizado para fabricar alguns tipos de remédios, indicados, por exemplo, para desinterias. Tá? E olha só, da extração da poaia surgiu um município que existe até hoje, chamado Barra do Bugres. Surgiu com a extração da poaia. Já a erva mate, por sua vez, é um capítulo à parte. Por quê?
Olha só, a erva mate era extraída em bosques nativos que correspondem ao atual sul de Mato Grosso do Sul. E teve uma grande importância na economia local. Esse produto, gente, do extrativismo, era extraído por uma companhia chamada Mate Laranjeira. Essa companhia era uma sociedade anônima que tinha a participação de muitos acionistas, entre eles os políticos mais influentes de Mato Grosso durante a Primeira República, como os irmãos Murtinho, Joaquim e José Murtinho. Tá? Essa empresa foi fundada pelo Tomás Laranjeira e depois teve a participação do empresário argentino Francisco Mendes. E depois ela virou uma companhia limitada com participação de muitos acionistas, inclusive do Banco Rio Mato Grosso, que era da família Murtinho. Pra vocês terem uma ideia, o que essa erva mate faturava em um ano, pessoal, chegava a ser 6 vezes mais do que o estado de Mato Grosso arrecadava. Pra você ter uma ideia, o poderio que tinha essa empresa. E é claro que essa empresa também tinha influência política, né? Não é igual, assim, diferente do que acontece agora. O agronegócio não tem grandes tentáculos na política, indicando senadores, deputados federais, deputados estaduais e até mesmo governadores. Sim, a erva mate é a mesma coisa. Ela vai ter um braço político muito forte. E ela utilizava mão de obra paraguaia. Essa companhia teve importância até a Era Vargas. Perfeito? Vou mostrar para vocês aqui no mapa. Aqui, ó, nessa área aqui do sul de Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, ali próximo de Dourados, Ponta Porã, Porto Murtinho, era aqui que se dava a sede da companhia Mate Laranjeira. Ela chegava, inclusive, a exportar erva mate para a Argentina e também para o Paraguai. Perfeito? A borracha também é outro produto importante. A borracha era extraída aqui em Mato Grosso dessas duas árvores, a seringueira e a mangabeira. Também tinha caráter sazonal, porque era feita durante os meses de seca. Olha só a característica importante também, pessoal. A mão de obra predominante na extração dos seringais mato-grossenses era formada por trabalhadores nordestinos. O apogeu da extração da borracha se deu entre o final do século XIX e o início do século XX. Quando é que se deu o que provocou a decadência da extração de látex aqui no Brasil? Hein? O látex, o nome da árvore da seringueira não é Hevea brasiliensis. Ela tem esse nome porque ela é nativa do Brasil, não é isso? Da região amazônica. O Brasil tinha primazia, era o campeão mundial na produção de látex. Por que ali por volta de 1915, mais ou menos, o Brasil declinou na produção? Quem que vai entrar como concorrência do Brasil aí? Isso, mas quem que leva essas mudas de seringueira para cultivá-las de forma industrial lá na Ásia? São os ingleses. Então, nós fomos vítimas de uma espécie de biopirataria, né? Podemos dizer assim, está sendo anacrônico usar esse termo, né? Mas a verdade é que fomos surrupiados, né? Mas não dá nem para reclamar, não dá nem para entrar com protesto, porque as primeiras mudas de café também entraram no Brasil contrabandeado. Então, ladrão que rouba ladrão, você já sabe, né? Não dá nem para reclamar, não. Bem, aí, pessoal, aqui, para vocês verem aqui em Mato Grosso, onde é que se dava, em áreas mato-grossenses, a extração de borracha. E diamantes, nós tivemos aqui, uma nova fase de extração de diamantes. Nós tivemos uma fase de extração de diamantes no século XVIII, inclusive surgiu o município onde nasceu o nosso distinto ministro do Supremo Tribunal Federal, não é mesmo? Né? Gilmar Mendes, exatamente. Diamantino, olha Diamantino aí, gente, você viu? Quanta coisa boa deu para nós. Olha aqui, não é verdade? Nossa, vocês sabem disso.
Aqui, ó, primeira metade do século XX, então, surge ali no leste de Mato Grosso uma fase de extração mineral, de diamantes. Inclusive faz surgir muitas cidades, né? Olha só cidade bonita, ó, Guiratinga, Poxoréu, ó, já foram lá, né? Conhece lá o Morro de Mesa, né? Aquele morro bonito, lá Praça Brasil, né? Ó, ô Poxoréu querido, hein? Dom Aquino, Itiquira, Barra do Garça, todos esses municípios surgiram nesse período aqui em Mato Grosso. Aqui, ó, pessoal, esse aqui é um mapa mostrando onde nós tivemos aqui essa nova fase de, aí, ó, fronteira com o estado de Goiás, hein? Olha só, ali próximo ali na região banhada pelo rio Araguaia, né? Exatamente. Então essa foi a fase de extração de diamantes. Beleza? Aí amanhã a gente continua falando sobre pecuária, falando sobre as outras atividades econômicas que foram importantes desse contexto, tá bom? Valeu então aí, pessoal.